Eu quero que você entenda desde o início que essa história não começou como um alerta. Ela começou como uma constatação silenciosa, quase desconfortável. Daquelas que surgem quando a gente para de repetir o que sempre ouviu e começa a observar o óbvio. Eu estava vivendo uma vida normal, como quase todo mundo. Comprava comida, cozinhava, seguia minha rotina. Nunca me faltou alimento. Nunca precisei plantar nada para sobreviver. E talvez por isso mesmo eu nunca tenha questionado de onde vinha a comida, nem o quanto aquele sistema era frágil. A sensação de segurança era total. Supermercados cheios, variedade absurda de produtos, frutas fora de época, legumes vindos de longe, tudo disponível o tempo todo. Crescemos acreditando que isso é normal, que sempre foi assim, que sempre será. A maioria das pessoas nunca plantou nada e acredita sinceramente que isso nunca será necessário. Produzir alimento parece algo antigo, ultrapassado, trabalhoso demais para a vida moderna. O mundo nos ensinou que basta trabalhar, ganhar dinheiro e comprar. E durante muito tempo, isso pareceu suficiente, mas quando comecei a olhar para a história humana com mais atenção, essa narrativa começou a rachar. Em todas as épocas difíceis, e não foram poucas, quem sobreviveu melhor não foi quem tinha mais dinheiro, mais bens ou mais conforto. Foram aqueles que dominavam o básico. Pessoas que sabiam plantar, colher, armazenar, trocar. Pessoas que não dependiam completamente de algo distante, complexo e fora do próprio controle. Esse padrão se repete de forma tão clara que chega a ser impossível ignorar. A humanidade atravessou guerras, colapsos econômicos, mudanças climáticas, quedas de civilizações inteiras. E em cada um desses momentos, o conhecimento de produzir o próprio alimento foi o que separou resiliência de desespero. Não como teoria, mas como prática diária. Nossos ancestrais não discutiam se plantar era importante. Eles sabiam, porque a vida dependia disso. Produzir alimento não era um hobby, era parte da existência. Em algum ponto da história recente, isso mudou. Não de forma brusca, mas gradual. O conhecimento deixou de ser passado dentro de casa, nas comunidades, nas pequenas propriedades. A produção foi sendo transferida para sistemas cada vez maiores, mais distantes, mais especializados. O consumo passou a ser ensinado. A produção esquecida. Aprendemos a comprar, mas desaprendemos a plantar. E quanto mais avançávamos nesse modelo, mais dependentes nos tornávamos dele. Foi aí que percebi algo essencial. O chamado segredo nunca revelado não é um mistério escondido. Ele não foi apagado à força. Ele simplesmente deixou de ser ensinado porque não interessa a um sistema baseado em dependência contínua. Um conhecimento que permite que uma pessoa produza parte do próprio alimento não gera consumo recorrente, não cria necessidade constante de compra, não sustenta cadeias industriais longas. Ele gera autonomia. E autonomia não é um bom negócio para sistemas que lucram com dependência. Enquanto o modelo atual nos ensina que comida vem de prateleiras, nossos ancestrais ensinavam que comida vem do solo. Enquanto hoje confiamos em cadeias longas, frágeis e complexas, antes se confiava no ciclo da natureza, na observação do clima, na diversidade de plantas e no conhecimento prático acumulado ao longo de gerações. Não havia ilusão de controle, havia adaptação. Esse saber nunca desapareceu completamente. Ele continuou vivo em agricultores familiares, em povos indígenas, em comunidades tradicionais espalhadas pelo mundo. Pessoas que, mesmo sem discursos sofisticados, sempre souberam que depender totalmente de mercados é uma fragilidade. Elas não buscavam produzir muito, buscavam produzir sempre, com baixo custo, com estabilidade, com continuidade. E isso muda completamente a lógica. Quando comecei a conviver com essas realidades, algo ficou muito claro para mim. Quem ignora esse aprendizado agora, enquanto tudo ainda parece funcionar, provavelmente só vai buscá-lo quando não houver mais alternativas fáceis, quando o acesso estiver limitado, quando aprender deixar de ser escolha e virar urgência. E aprender sob pressão nunca é o melhor cenário.
Por isso, de forma educativa e preventiva, eu preciso dizer, para quem deseja aprender esse conhecimento na prática, nós deixamos no primeiro link da descrição um guia completo para quem quer cultivar sua própria horta, melhorar a saúde e ainda economizar. Não como solução mágica, mas como resgate de algo essencial, que sempre esteve ao nosso alcance. Ao aprofundar minha própria busca, encontrei referências que ajudaram a traduzir esse conhecimento ancestral para o mundo moderno. Masanobu Fukuoka, no Japão, mostrou que era possível produzir alimentos sem arar a terra, sem fertilizantes químicos, sem agrotóxicos, apenas observando e respeitando os processos naturais. Ele não criou um método revolucionário, ele apenas parou de interferir onde não era necessário. Ernest Gautist, observando florestas tropicais, percebeu que a sucessão natural das plantas era a chave para a fertilidade contínua do solo. Assim surgiu a agricultura sintrópica. Um sistema que não apenas produz alimento, mas regenera o ambiente ao redor. Ao mesmo tempo, povos indígenas sempre cultivaram consórcios de plantas, mantendo o solo coberto, respeitando ciclos e tratando a terra como um organismo vivo, não como um objeto a ser explorado. Todos esses sistemas têm algo em comum. Eles não dependem de insumos caros, não exigem máquinas complexas, não colocam o produtor em dívida permanente. O solo nunca fica exposto. A diversidade é regra, não exceção. Resíduos orgânicos viram proteção e alimento para a própria terra. Plantas trabalham juntas, cada uma cumprindo uma função. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. E aqui está um ponto crucial. O segredo não está em produzir grandes volumes, mas em produzir de forma contínua, não em dominar a terra, mas em criar condições para que ela trabalhe sozinha. A agricultura industrial nos ensinou a acelerar, a corrigir, aplicar, combater. O conhecimento ancestral ensina a observar, cobrir, combinar, esperar. Um gera dependência crescente, o outro gera autonomia progressiva. A ciência moderna começou, finalmente, a confirmar aquilo que nossos ancestrais já sabiam por experiência. Estudos sobre microbiologia do solo mostram que a fertilidade real vem da vida invisível. Fungos, bactérias, micro-organismos e insetos formam redes complexas que transportam nutrientes, protegem plantas, mantêm a umidade e equilibram o sistema. Quando usamos químicos em excesso e deixamos o solo exposto, destruímos essa rede. Quando mantemos o solo coberto e cultivamos diversidade, ela se reconstrói sozinha. Foi nesse momento que tudo se conectou para mim. O verdadeiro segredo nunca foi tecnologia, dinheiro ou estoque de comida. Sempre foi conhecimento prático. A capacidade de olhar para um pedaço de terra, menos seja um quintal, uma horta urbana ou alguns vasos, e saber transformá-lo em alimento de forma constante, com baixo custo e autonomia. Isso não depende de crise para ser relevante, depende apenas de consciência. Por isso reforço mais uma vez agora, com total clareza, o guia disponível no primeiro link da descrição foi criado exatamente para quem quer aprender a cultivar a própria comida, montar sua horta, melhorar a saúde da família e economizar antes que seja tarde demais. Não importa o tamanho do espaço. O que importa é sair da dependência total e recuperar algo que sempre fez parte da condição humana. Chegando ao fim dessa história, eu faço questão de ser sereno e honesto. Este documentário não fala de medo, não fala de colapso iminente. Ele fala de preparo consciente, fala de escolhas feitas enquanto ainda há tempo. O segredo nunca revelado é simples, antigo e validado pela história. Cultivar, imitando a natureza, manter o solo vivo, plantar diversidade, produzir sem dependência de químicos e com autonomia real. Esse método, hoje chamado de agricultura natural, regenerativa ou sintrópica, se baseia em consórcios de plantas, cobertura permanente do solo, respeito aos ciclos naturais e produção contínua de alimento. Quem aprende isso não está apenas plantando comida, está garantindo independência, saúde e segurança alimentar. Está escolhendo não descobrir tarde demais aquilo que sempre esteve disponível. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa narrativa te tocou. Então, eu te convido a se inscrever no canal. Essa história
não termina neste vídeo. Ela continua nos próximos, aprofundando esse conhecimento, mostrando aplicações práticas e ajudando mais pessoas a fazer essa escolha enquanto ainda há tempo. Se inscreva, acompanhe e faça parte dessa jornada. A decisão de se preparar agora ou descobrir tarde demais sempre esteve nas nossas mãos.